todo mundo de surpresa. Sabe que aqui a gente tem sido brindados, né, todos nós, com pesquisas e mais pesquisas e mais pesquisas, mas a gente está acostumado com isso, mas na parte política atualmente. E essa pesquisa não tem a ver com política, tem a ver mais com a área de administração, de negócios, né, de pessoas que são líderes, que inspiram a juventude. É uma pesquisa voltada para o público jovem e que trouxe como resultado, entre outras coisas que a gente vai falar aqui, uma informação que surpreendeu demais, que é a que Silvio Santos é mais famoso que Jesus Cristo entre os jovens. E aí isso remeteu aos anos 60, 70, no auge dos Beatles, quando John Lennon proferiu essa frase: nós somos mais amados, né? Nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. E a imprensa mundial acabou com o John, né? Falou: que absurdo, que é isso, onde já se viu. Vocês imaginam o que pode ter acontecido naquela época? Foi um estardalhaço. Mas a frase ficou aí para sempre. E de repente vem a pesquisa e diz que o Silvio Santos entre os jovens é mais famoso do que Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas se inspiram, né, mais na figura dele e lembram menos da figura de Jesus, porque são áreas diferentes, inclusive, né? Uma área voltada para os negócios, para o empresariado, para aqueles bem-sucedidos. Nessa área, uma coisa mais terrena do que uma coisa espiritual. Então é até natural que isso aconteça, mas poderia ser qualquer outro nome, mas não foi. Foi exatamente o do Silvio Santos. E a pesquisa diz que realmente é na faixa jovem, uma coisa que as pessoas também acham que mas não é assim, não. Não são mais os adultos e o pessoal já mais da maturidade que gosta de assistir o programa e que curte o Silvio, não, né? Nesses mais de 50 anos de carreira, ele vem atingindo todas as gerações e a pesquisa veio trazer uma amostra disso, embora nem seja na área artística, mas é na área empresarial. Então eu vou ler essa pesquisa para você, veja o que vocês acham. Olha aqui. Segundo o site RD1, não é? Silvio Santos está à frente de Jesus Cristo quando o assunto é referência para os jovens. Apesar de estarem frequentemente nas manchetes, os influenciadores digitais e novas lideranças políticas não têm exercido referência com os jovens na hora de formar opinião. Quem mostra isso, segundo o jornal O Estado de São Paulo, é uma pesquisa feita pela consultoria Paid Talent com a Inova Business School. Segundo ela, 10% dos jovens nascidos a partir da década de 90 não possuem ao certo uma fonte de referência. O ranking é composto pelos que enxergam, primeiro em Steve Jobs, não é? Uma grande referência nessa área empresarial. Aí vem o Jorge Paulo Lemann, né, que é outro extremamente bem sucedido, e aí vem Silvio Santos, e depois, além do Silvio, segundo a pesquisa, ser mais famoso que Jesus Cristo, para os jovens aqui no Brasil, ele está na frente do Barack Obama, gente, presidente americano que deixou aí ótimas recordações, inclusive para o público jovem no mundo, né? Mas aqui no Brasil o Silvio está na frente, está na frente de Jesus Cristo e está na frente do Barack Obama, para vocês terem uma ideia. Então, o ranking seria assim, tem nomes que vocês não conhecem porque são específicos da área empresarial, da área dos negócios, mas o Steve Jobs não tem quem não tenha ouvido falar em relação à Apple, essa coisa toda. Jorge Paulo Lemann, que é do banco, Silvio Santos, né? Steve Jobs, 8%, Jorge Paulo, 5%, Silvio Santos, 4%, Barack Obama, 3%, Jesus Cristo, 3%. Jesus Cristo e Barack Obama estão empatados nessa pesquisa e o Silvio está na frente dos dois. O Bill Gates também com 3%, né? E aí vai uma série, o Mark Zuckerberg, né, do Facebook, está com 2%. E eles são os modelos de sucesso profissional, segundo os jovens, a serem seguidos. Então a pesquisa aponta exatamente isso que a gente está falando aqui para vocês. Esses nomes que eu li aqui, né, são modelos de sucesso a serem seguidos.
queridos, é curioso ver Jesus Cristo sendo enquadrado como um modelo de sucesso a ser seguido, sucesso profissional a ser seguido. De qualquer maneira, é importante que esteja, porque mesmo que você não leve a figura de Jesus, né, por um sentido religioso, muitas pessoas encaram Jesus como um filósofo, e ele era, de fato, isso também. Então, é importante, de repente, saber que para o mundo jovem, né, até empresarial, profissional, Jesus Cristo é uma referência. Não tanto quanto Silvio Santos, viu, gente, mas é uma referência. Muito interessante isso. O cenário reforça a ausência de nomes que hoje estão na boca dos jovens. É isso que também atiçou aí a curiosidade de muita gente, e a pesquisa está fazendo muitas pessoas, muitos influenciadores, inclusive, a pensar, a questionar, a querer saber o porquê disso. Porque, puxa vida, não tem um jovem que não traga na boca o nome do Neymar Júnior, né? Da Kéfera, claro, do Kim Kataguiri, que é verdade. São outras personalidades relatadas e midiáticas, e essas não apareceram nessa pesquisa com o público jovem, falando de referências na área profissional e na área dos negócios, né? E assim, a justificativa do resultado, segundo a empresa, que ouviu mais de 4.000 candidatos a programas de estágio e training e 310 representantes da área de recursos humanos, é de que o grupo ouvido busca para suas carreiras nomes ligados à inovação, empreendedorismo e sucesso. E para eles, o Silvio Santos é tudo isso, mais do que Jesus Cristo, mais do que o Barack Obama, mais do que o Bill Gates e também mais do que o Mark Zuckerberg, para vocês terem uma ideia. Interessantíssimo, realmente. Acho que o próprio Silvio deve ter surpreendido muito com essa pesquisa e entendido mais uma vez, não é, a real dimensão da importância dele no mundo da comunicação e no mundo dos negócios, porque ele é dessa rara geração de artistas que são empresários, de empresários que são artistas. A gente tem um outro exemplo que a gente poderia citar, o Gugu também é assim, não é? Um artista empresário, um empresário artista. Existem outros, mas eles são raros, que normalmente artista é muito desligado de tudo, né? Vive no mundo da lua, um pé na lua, outro pé na terra, voltado para a sua arte, não tem talento para negócio. Por isso eles têm seus próprios empresários. Mas quando essas duas coisas se juntam, aí vocês veem que dá um sucesso danado realmente. Bom, por falar no Silvio Santos nessa nossa primeira página, hoje só tem dado ele nos noticiários, veio a história de que o Silvio detonou o Gugu e chamou o Gugu de malandro e sem vergonha, né? Aí muita gente levou isso para o lado sério, falou, meu Deus, então existe mesmo, né, uma inimizade, uma desavença, então o Silvio não perdoou, entre aspas, o fato do Gugu ter saído da emissora, ter ido para a Record, tá de mágoa mesmo, essa coisa toda. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Por mais que vocês pudessem até achar, nossa, existe ainda uma mágoa, por isso que o Gugu não volta para o SBT, jamais vocês veriam o Silvio ou qualquer outro profissional de uma emissora chamando um colega, um ex-colega de malandro e sem vergonha. E isso tá na boca do Silvio, sim. Ele falou, sim, mas no meio de mais uma das suas brincadeiras que sempre dão o que falar, na verdade. E também, segundo o site RD1, Silvio Santos que não quer mais saber de Gugu, malandro, sem vergonha, mas isso tudo numa grande brincadeira. Quem não viu e pega só para ler, leva um choque danado, por isso que é importante esclarecer. Olha aqui, tudo sempre muito bem, né, entre o Silvio e o Gugu. Se volta, se não volta, é uma outra história, mas o relacionamento deles é bom, né? Ficou um relacionamento de amizade, ou pelo menos de cordialidade. Então é o seguinte, Silvio Santos disparou contra Gugu Liberato após ficar sabendo que o novo comercial da Jequiti foi feito na produtora do ex-pupilo, né? Foi feito lá da CGCom. Silvio Santos reclamou de Gugu Liberato em seu programa neste domingo.
Tudo começou quando eu falei CGCom, imagina, é da Globo Comunicações, a GGP. Tudo começou quando o apresentador falou sobre a nova campanha da Jequiti e descobriu que foi feita na GGP, que é a produtora do Augusto Liberato. E aí o Silvio diz, presta atenção para vocês não interpretarem de outra maneira. Nesse novo anúncio da Jequiti, só trocaram o J, a cor da placa, e ficou uma nota. Foi o Gugu que fez? Ele voltou a fazer anúncio? Malandro, sem vergonha. Vocês pagaram para o Gugu? Nunca mais quero conversa com ele, disse o comunicador. E aí já levantaram a poeira, né? O empresário disse que gastou uma fortuna com a propaganda, que conta com várias estrelas como Luan Santana, Ivete Sangalo, Celso Portiolli, Isabela Fiorentino, Patrícia Bravanel e até o assistente de palco, o Rock. Cabe lembrar que Gugu trabalhou em programas do canal do Silvio Santos durante 28 anos e ainda continua o papo que ele pode sim voltar para o SBT, mas agora está tendo uma negociação mais concreta com a Rede Record, pode ser que não aconteça nenhuma transferência não, mesmo porque no próprio SBT também ninguém mais levantou essa lebre ou tocou nesse assunto, mas que foi tudo uma grande brincadeira, foi tudo uma grande brincadeira. Então antes que vocês comecem aí a achar o que não é verdade, tá tudo esclarecido, tá bom? É o Silvio desbocado de sempre, aí o pessoal pega e interpreta, faz uma rebordosa nessa história, mas são esses os assuntos de hoje em relação ao Silvio. Engraçado, desde domingo só tem dado ele no noticiário, né? Tiago Rocha, muito boa tarde. Boa tarde, de gravata, chiquésimo, olha só, gente. Uma história mais comportadinha. Nossa, tá aí. Olha aqui, o que você acha disso tudo? O Silvio mais famoso que Jesus Cristo, que Barack Obama, que o Mark Zuckerberg, que o Bill Gates e agora a história do malandro e sem vergonha pro Gugu. Olha, sobre o malandro sem vergonha, é sabido por todos que existe sim um afeto do Gugu pro Silvio Santos e esse afeto é recíproco, até porque se ficou 28 anos num lugar é porque talento tem para fazer o que ele fez. Quanto à outra parte, que é sobre Jesus, enfim... A pesquisa do público jovem. O público jovem, sabe, se diverte com o Silvio Santos. Ele consegue ver no Silvio Santos, talvez, aquelas molecagens que as pessoas gostariam de fazer. Só que tem uma diferença. Você faz com o teu vizinho, o Silvio Santos faz com gente famosa. Mas o foco dessa pesquisa é profissional, é empresarial, é liderança na área dos negócios. Mas isso é indiscutível. Você pode não gostar do Silvio Santos como apresentador, mas você não pode negar o dom empresarial que o Silvio Santos tem. Porque assim, são muitas empresas, não é uma, não é a segunda, são muitas empresas. É um grupo, né? É um grupo. É uma holding. Então, eu sou suspeito para falar do Silvio, porque eu rodo, eu tenho o maior carinho e respeito por ele, porque eu acho que é o maior apresentador do Brasil. O que chamou a atenção realmente foi essa história que remeteu lá à frase do John Lennon, né, na década de 60, 70, os Beatles, nós somos mais famosos que Jesus Cristo, e naquela época todo mundo acabou com o coitado, todo mundo e de repente vem essa história de novo, mas justamente para cima de um brasileiro, justamente para cima do Silvio Santos. Como é que você viu tudo isso? Olha, se ele é mais famoso que Jesus Cristo, os jovens, né? Eu não sei. Nessa área empresarial. Mas que ele salva muita gente, empregando as pessoas e salvando igual Jesus Cristo, isso com toda certeza. Ele faz isso tanto no SBT como nas próprias empresas, intermediário, óbvio. Né? É um resultado que deve ter chamado a atenção dele também, né? É uma coisa absolutamente imprevisível. Ele é um mito da televisão, não adianta a gente contestar, e muito menos ele é realmente, pelo menos no Brasil. Você fala em Jesus Cristo e Silvio Santos, todo mundo sabe quem é, né? É só você ver a quantidade de artistas que gostariam de estar no Troféu Imprensa, que talvez seja a única oportunidade de estar frente a frente com o Silvio Santos para receber o troféu, e quando eles são liberados, a reação deles, porque não dá para mentir. Você olha lá, você fala assim, aí você vê, né? Pode ir quem for. Não tem um que não perca o rebolado na frente do Silvio Santos. Não tem um artista, por mais que ele seja, até a Tata Werneck perdeu um pouquinho o rebolado. Pouquinho? Ela fez um número muito legal com ele, foram embora juntos pela escada. Porque ele realmente é um cara, não que ele intimida, né? Mas o Silvio Santos tem a história do
é daquela... Não é nem do poder, que eu também não quero idolatrar tanto, né? Assim. É do respeito, da credibilidade, sabe? Você não tá na frente de qualquer um, sabe? De mais um comunicador. É de mais um. Você tá na frente do Silvio Santos, o cara que fez história dentro da televisão brasileira. Acabou a sessão babação, pronto. Acabou? Nós já temos fama de puxar saco. Ué, mas eu vou puxar saco de quem é ruim? Eu tenho que reverenciar o talento? Você puxa saco e reverenciar o talento? Agora, a questão do comercial na GGP, isso eu dei com exclusividade. Você deu, exatamente, foi mesmo. Ainda como um sinal de que alguma coisa fosse um esquenta para alguma coisa a mais entre a emissora, entre o SBT e o Gugu, coisa que só o futuro vai poder dizer. Olha, depois tem mais coisas aí pra gente falar, mas deixa eu só falar uma coisa em relação ao Teleton, porque faltam só 3 dias para começar e não se sabe a lista de convidados, né, de artistas participantes, ainda por conta dessa história. Uma emissora não libera esse, a outra não libera aquele, a outra também não quer que ninguém vá, e a gente não sabe o que vai acontecer. Embora, olha, falar para vocês, se fosse só o elenco da casa, já estava bom demais, né? Ou se entrasse só o Silvio e ficasse lá 48 horas pedindo grana, ia conseguir também. Mas é muito legal que haja muitos convidados, que todos compareçam, porque isso é o que dá a força da solidariedade, né? Passa para todo mundo aquela sensação de união, não existe fronteira, não existe prefixo de emissora, é todo mundo unido numa única causa. Mas isso tá me parecendo que ano após ano tá havendo, né, uma coisa, um empecilho, um desajuste daqui, outro dali. Vamos ver como é que vai ficar esse ano. Mas não existe confirmação oficial praticamente de nenhum artista, né? Que nem nessa semana também, a semana passada, justamente também falamos muito disso. É uma pena que isso aconteça, né? Em relação a tudo isso, porque existe só uma entidade que é beneficiada com isso, que é a própria ACD, né? E que a gente vê durante aí os quase 20 anos aí de Teleton, o que aconteceu aí com todas as unidades e o crescimento da própria ACD. Então, poxa, eu acho que tantas pessoas, eu acho que tinha que parar com esse negócio, sabe, de artista, porque em uma causa tão nobre, e foi como a Sônia falou, comece a utilizar mesmo só o casting do próprio canal. Eles têm um casting tão pronto, tão bom, tão interessante, que nem precisa chamar só os cantores. Né? E tem o público que vai fazer a sua doação e tudo vai dar certo. E chama os cantores que não tem rabo preso com nenhuma emissora. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque de repente vai desagradar a emissora tal, eu não vou participar do Faustão, não vou no Fantástico, não vou no Multishow. É complicado realmente, viu? Bom, o que você acha, só para encerrar isso? Acho que tem, além das emissoras terem seu casting, nunca houve tanta flexibilidade de contrato. O que eu estou falando? Muitos atores estão sem contrato. Talvez a produção não está batendo no lugar certo. Exatamente. Mas olha, em relação à Record, o Rodrigo Faro, que é convidado e é super querido do Silvio, ele está aguardando autorização. E ele falou isso para a nossa reportagem. Vamos ver agora. Vamos lá. Tem muita gente esperando autorização também, né? Tem muita gente. O Sérgio Maroni, eles já trocaram por um outro ator, mas não falaram ainda quem é esse ator que vai substituir o comparecimento do Sérgio Maroni no Teleton. Então a gente vai estar tendo que aguardar de verdade uma lista aí. Quer dizer, eu acho que não vai sair lista nenhuma. Mas também né? a gente pode dar o outro lado da moeda também. Eu acredito também que o Teleton, a própria produção, poderia colocar um pouco mais a mão na consciência também e também convidar as outras pessoas, que não só um elenco estrelado, sabe? Eu acho que existe tanta gente boa no mercado. Solidariedade... A solidariedade, já que eles pregam tanto a solidariedade também, o Teleton, eu acredito que eles possam chamar outras pessoas, porque o processo de seleção é completamente diferente daquilo que a gente pensa. Não são as pessoas que se oferecem, e sim a produção faz uma lista, escolhe e vai ligando para pedir. Aí eu acho um pouco de sacanagem, porque tem muita gente boa. Vamos ver vamos ouvir, né? Veio ouvir o Rodrigo Faro, vamos lá.
próximo dia 29 de outubro promete uma guerra de audiência bem pesada. Afinal de contas, Eliana volta aos domingos e Rodrigo Faro vai comemorar o seu aniversário de uma maneira muito especial. Quem revelou isso pra gente foi o próprio apresentador em um evento aqui em São Paulo e ele fala mais. Ele quer, sim, participar mais uma vez do Teleton. Só está esperando a liberação da Record. Então, vai ser muito louco, porque a volta da Eliana vai bater exatamente com o meu programa especial de aniversário. Então vai ser uma loucura, vai ser uma loucura. Tem a Manu ali, então cada um, né? Vai ter jogo de cachorro grande esse domingo do dia 29. Com certeza, Eliana voltando com tudo, Faustão com a dança dos famosos. Eu vou estar no palco também. A Vera vai estar no meu programa especial de aniversário. Ou seja, o importante é cada um querendo fazer o melhor, porque quem ganha com isso é o povo de casa. Então, isso aí, concorrência é saudável, né? E sempre quem sai ganhando é o povo. A gente sempre ouve a mesma coisa, né? Ah, você já tem tudo, não vou te dar nada. Ah, eu vou te dar uma cueca, porque você já tem tudo. Não é? É, mas é verdade, graças a Deus. E eles estão certos. Na verdade, o que eu peço é saúde, né? Só agradecer. O maior presente para continuar trabalhando, continuar fazendo o meu programa, continuar levando alegria, informação, emoção, fazer o que eu faço no domingo, receber o carinho das pessoas, desde a criança ao idoso. Esse é o grande presente de aniversário e é um presente que eu não ganho no dia 20 de outubro. É um presente que eu ganho a vida inteira. O carinho de todo o Brasil, do pessoal que está fora, do mundo todo, pela Record Internacional. Então, isso não tem preço, é só agradecer a Deus e pedir saúde, tá tudo ótimo. Mas mesmo assim, você ainda vê um olhar brilhando de conseguir surpreender meu maridão no aniversário? Não precisa de muita coisa. A gente cantou parabéns pra ele depois do almoço, nessa semana, no dia do aniversário dele. E ele se encantou, a gente mandou fazer um bolo com tema de barco, ele tomando sol no barco, ele adorou. Especial, né? Então uma coisa tão simples, as meninas chegaram da escola, todo mundo se reuniu, então isso acho que a maior alegria é a gente estar junto e unido, que a nossa família tá juntinha, é importante. Você vai estar no Teleton, não? Fui convidado já várias vezes, eu fui convidado esse ano e a gente está esperando a posição da Record para ver se eu vou. Eles pediram para que eu fosse abrir o Teleton. A Eliana vai estar lá abrindo também. Pois é, eles querem que eu vá abrir e vamos ver, se tudo der certo, pode ser que eu vá esse ano. Ai, que bom, vai ser um prazer, a gente vai estar lá gravando. Eu já tive várias vezes, os últimos anos a Record não tinha me liberado, mas esse ano parece, eu não sei, vamos ver se é liberado. Eu acho que quando todo mundo tem o mesmo objetivo, que é ajudar, ninguém vai pensar em audiência, em concorrência. Isso é bobagem perto do tamanho da causa que é ajudar o Teleton. Então, ou qualquer outra causa importante. Então, eu acho que tem que liberar. É isso aí, o Rodrigo tocou no ponto exato dessa história. Faltam só 3 dias, né? E ele ainda não tem a certeza se vai ou não. Mas é interessante, porque ele é que está contando pra gente que foi convidado para abrir o Teleton, que era uma coisa que ninguém sabia. Sim. Na verdade, agora vocês ficam sabendo. E, na verdade, o Faro vai substituir o Maroni. Que foi vetado de participar. Então é isso. Mas o Maroni não iria abrir, né? Oi, que beleza, Rodrigo. A Record liberou e eu vou estar com você no Teleton. Aguardem, Rodrigo Faro no Teleton. Oi, que beleza, Rodrigo. Tá liberado. Ele fez a montagem, é isso? Com você no Teleton. Aguardem, Rodrigo Faro no Teleton. Oi, que beleza. Tá confirmado, então, liberado. Então ele vai abrir o Teleton. Que legal. Olha aí as coisas chegando assim. Quem mais? Ticiane e Mion no sábado. Tá. No sábado também, toda a galera do Encrenca da nossa rede TV. Sim, vai estar lá, exatamente. 4h30, o Tatoli e toda a trupe lá do Encrenca fazendo no sábado. No sábado. Oba, tá, já estamos sabendo. Então já e Eliana também, né? Eliana. Vai estar no sábado, vai estar no domingo, né? Uma maratona. Realmente, para ela vai ser de verdade. Então, já tem esses nomes aí para vocês e o Rodrigo confirmado, graças a Deus. Parabéns aí, muito legal, viu? Bom, vamos falar um pouquinho de A Fazenda, porque foi formada uma roça aí que está dividindo opiniões. Voldemort foi para a roça, graças a Deus. Mas,
eu vou falar para vocês uma coisa. Nessa roça que tem Voldemort, tem Rita Cadillac e tem o Marcelo Iê, por mais que eu quisesse a saída do Marcos e do Voldemort, que eu acho os dois mais detestáveis desse reality show, dessa vez eu deixo até o Voldemort ficar, desde que saia o Marcelo Iê. O Voldemort, apesar dele ser um inseto, vamos dizer assim, ele não agrediu ninguém lá dentro, entendeu? Você não viu ele em nenhuma atitude abusiva com mulher. O que o Iê fez com a Flávia, eu não perdoo. Eu acho absurdo, achei absurdo a emissora não tomar providências através da produção e da direção. Pior do que isso, se fingiram de mortos. Eu falei, o diretor se fingiu de morto e o apresentador de João sem braço. E nenhuma providência foi tomada e a cena não foi mostrada, né? O que é absurdo, absurdo, absurdo. Realmente mostra que... Bom, a gente está num país onde o pessoal rasga a Constituição, né? Pisa em cima, a política, a autoridade, essa coisa toda. Você acha que o pessoal vai respeitar um regulamento? Eles vão mudando as regras de acordo com os próprios interesses. Então, com 1,5 milhão em jogo. 1,5 milhão em jogo, eles vão mudando tudo. E Yuri, que infelizmente também não foi para a roça, precisava uma roça de meia dúzia, pelo menos, né? Mas assim, eu deixo o Voldemort ficar mais uma semaninha, deixo assim no sentido de meu gosto, pessoal, seria isso. Eu até deixaria ele ficar mais uma semaninha, por mais detestável que ele seja, mas pro Iê sair agora. E não vem com aquele papinho, é para o Rafael ir entrar, não sei o quê, que eu nem sei, eu acho que perdeu o time, eu acho que ele nem entra mais. Mas, assim, é importante que ele saia, tá? Como o Yuri entre numa próxima roça e seja despejado, expulso do reality também, depois do que eles fizeram com as parceiras. Mas você concorda? Para elas tá tudo bem. Não interessa. Eu sei. Não interessa. Mas, olha, cada louco com a sua mania. Depois a gente interna e trata elas, né? Mas eles têm que ir. Eu achei que ontem eu assisti a Fazenda do começo ao final. Ficou aquela história toda dela se vitimizando porque ele estava falando do nome da ex tudo e babaca. sofrendo. A Flávia também está sendo uma decepção. Sabe? E aí vamos fazer uma DR. Elas também se permitem a esse papel. Obviamente que não é legal agredir nem homem, nem mulher, enfim, ainda mais mulher. E ainda mais mulher, que o feminicídio é um índice absurdo aqui no país. Olha o exemplo. Mas olha o que acontece. Elas mesmas se na televisão, né? Mas eu acho que se você for ficar pegando, né, do lado de que elas até permitem em várias situações, exatamente, mas isso acaba sendo um argumento que acaba sendo desvirtuado e colocado contra a própria mulher, entendeu? Sim. De vítima ela passa ré quando a gente faz esse tipo de afirmação, que eu acho que é mais, como é que eu vou dizer, assim, era uma coisa que servia como justificativa para isso, como muita gente falou, a Emily desestabilizou o Marcos porque por isso foi lá que ele catou ela na marra e deixou aqueles hematomas. Isso não pode acontecer, porque se o outro te dá essa oportunidade ou começa a te desestabilizar, cai fora, se afasta, pede ajuda, mas não faça esse tipo de coisa. Se a Flávia estava bêbada, inconveniente, incontrolável, chama-se a direção, chama-se a produção, vai até a dispensa dar um aviso, embora todo mundo estivesse vendo. As câmeras ficam lá ligadas 24 horas, né? E ninguém tomou providência nenhuma. E vocês viram como ele encheu a cara da menina, né? Com a mão e jogou ela sob o lençol. Fora ter tirado o piercing. Foi um acidente, mas ele estava agarrando ela com força. Claro. Se ele não tivesse usado a força, ele não teria arrancado o piercing, né? Da Flávia. E ela gritou, e ela avisou. E quer dizer, tudo isso vai passando batido. É o que a gente falou ontem. Com a Duda, não é? Quando o regulamento era para valer e quando o reality tinha mais credibilidade, valeu, foi embora. O ano passado o Douglas agrediu a Rebeca e falaram que foi sem querer e deixaram o cara lá, e ele era tremendamente agressivo mesmo, saca? E esse ano a coisa se repete, e não se repete só com um, se repete com dois, né? É muito doido isso, gente, até onde esse tipo de coisa vai parar a gente não sabe, mas é aquilo que o Felipe falou, né? Nesse Brasil que a gente está vivendo, de violência contra a mulher, dessa campanha do feminicídio
vídeo para ver se as coisas pelo menos entram sob controle e todo mundo seja exemplarmente punido, a gente vê um reality show levando esse tipo de cena para a TV, eu acho um absurdo. Eu acho uma coisa perigosa até, porque tem, né, pode pegar os caras e falar, tá vendo, né? É uma coisa assim, acho péssimo, na verdade. As meninas estão muito passivas lá dentro, porque Bêbadas, elas estão né? sofrendo. Bêbadas Pois é. também. Elas estão sofrendo e isso. não estão conseguindo entender que elas de fato estão sofrendo, que elas estão passando uma imagem totalmente contra as mulheres que podem ser agredidas ou se manifestar. Elas não estão sendo ativas. Ali não tem nenhum santo. Não, ali não tem tem um prêmio de R$1,5 milhão. Elas sabem exatamente o que está acontecendo. Felipe. Ou você acha que a Flávia não teve noção do tapão que ela tomou, do empurrão que ela levou? Se teve, foi extremamente passiva. Então, ela foi passiva. Foi passiva. Ela estava alcoolizada, gente, mas no outro dia ela sabia o que tinha acontecido. Como é que ela volta com ele, né? As pessoas... Como é que ela fica com ciúme dele falar o nome da ex? Agora rompeu. O que eu tô achando ficou aquela nuvem durante o programa inteiro, eles discutindo. Eu não sei se vocês estão encarando da mesma maneira. Eu acho, ontem eu falei aqui, devem ter cantado já a pedra para a Mini, que a história dela com o Marcos não estava funcionando, ela estava ficando cada vez mais rejeitada pelo público, está acabando. Isso, acho que está acontecendo também, ou seja, eu acho que eles resolveram entender que casal não dá certo e já sinalizaram para os casais serem desfeitos, porque os 3 casais estão Só aí confusão. na marca do pênalti, só confusão, agressividade. A Mini já deu fora, entre aspas, no Marcos, porque ela foi rejeitada. A Flávia, numa ceninha de ciúme, não quer mais saber do Iê-Iê. Tá faltando a Monique se decidir com o Yuri, né? E vamos ver como é que fica, porque finalmente eu acho que ficou muito claro que casal não funciona e que nesse reality muito menos, porque os 3 casais foram absolutamente forçados. Mas né? eu acho que é importante, tem uma frase antiga que diz que as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite que elas façam. Então, assim, falta de fato muito pulso da Flávia, da Monique, como teve o Naim, só que o Naim... E da Flávia não faltava, né? Não é? Essa volta também, esse retrocesso é que a gente não entende. De chegar e falar, gente, peraí, vocês não viram a agressão? Olha, ô Justus, o Yuri me bateu no rosto. Você pode pegar o videotape aí e ver se é verdade. Olha, você viu que o Iê-Iê fez comigo? Eu acho que precisa pontuar. A exposição do Marcos com a Mini naquela vez. Bom, isso daí não é nem exposição, isso é um cinema para todo mundo olhar. Todo mundo, é uma coisa absurda, gente. E ontem o Yuri e a Monique na cama discutindo, você nunca conversou, você não fala. E umas discussões, né? assim, parece assim, um imbecil comandando retardado, sabe? Assim, tipo, que completamente tudo ao avesso, sabe? E eles são infantilizados, sabe? Nas relações. Seria o imbecil comandando infantilizado. O infantilizado. Né? Tá bom, isso fica melhor. Mas olha, eu acho que realmente, e a gente já falou isso aqui através de Minerato, né? Que a gente como mulher, olhando, assistindo, se sente constrangida pelo papel que ela desenvolve. A Flávia tinha posicionamento, batalhava até pelas colegas, virou também a história. A Monique nessa bobagem com esse menino tonto, né? Que é o Yuri, mas também com um passado onde entra a palavra agressividade de uma maneira bastante pesada e pronunciada, quer dizer, escolher umas mulheres que, na verdade, não representam a mulher brasileira, Deus me livre que assim seja, não representam mesmo. Escolheram homens que têm atitudes extremamente duvidosas e até perigosas, também estão aí. Gente, com 1 ano ou 6 meses, sei lá quanto tempo, para selecionar candidato, faz esse tipo de coisa, aí é muito complicado, né? Não dá para aceitar de verdade. Enfim, Roça, Rita, Voldemort e o Marcelo Iê-Iê. Por mim, adoraria que o Iê-Iê saísse já. Acho importante para ver se muda essa vibração de agressividade em relação às mulheres. Faria um desafio de ter pelo menos uma festa sem bebida alcoólica para ver o que esse pessoal produziria lá dentro sem estar aditivado, né? E que realmente as coisas pudessem começar a acontecer de uma maneira natural e espontânea, porque alcoolizar todo mundo, né, para dar briga, para dar baixaria,
baixaria, para as meninas de porre para debaixo do edredom, para os mais abusados se deitarem na cama com elas, como foi o caso do Dinei, que tirou suas lasquinhas assim, saca? Aí não dá, gente, aí não dá. Quando é que a gente vai ter um reality onde os participantes sejam criativos, tenham um jogo inteligente, tenham personalidade para marcar posição, tenham argumentos para defender, tenham valores morais para demonstrar? Quando é que a gente vai ter esse tipo de coisa? Ou não? É só edredom, porre, baixaria e agora porrada em mulher, né? E vice-versa também. Sim. Vale a pena uma coisa dessa? Bebida, não vale. Você não tem muita bebida, gente. Bebida é muita. Isso é degradante, sabia? É degradante. Aqui não é nenhum falso moralismo, não. É muito mais bebida do que comida. É assim, verdade eles colocam mesmo. a comida ali é mais cênica mesmo, deixa ali as coisas, enfim, mas bebida tem muita, mas muita, assim, em dia de festa. Claro, pro pessoal encher a cara e começar. E mulher com sobe esse muito shot. mais rápido, né? Muito mais rápido, aí você vê. Aí você vê a Mini com a desculpa furada de apagão. Ela não lembra de mais nada do que ela fez. Bom, eu volto aqui para pegar a opinião do Thiago e do Felipe, para ver quem eles querem que volte como fazendeiro e quem saia da fazenda de verdade. Bom, deixa eu conversar aqui. A nossa conversa, não é? E, nossa, quanta coisa acontecendo aqui. Só para ir completando esse nosso bloquinho de fazenda, você quer que saia quem? Primeiro, quem seja fazendeiro? Yeah. Meu Deus, tá, e você? Eu quero que a Rita seja fazendeira. Eu quero que a Rita seja fazendeira. A Rita não é a Rita da fazenda, não é a Rita que é a minha amiga. Totalmente diferente. Lá ela tá chata, amarga, enfim. Melhorou um pouquinho. Mas algo de estranho ainda tem ali. Eu acho que ela precisou perceber que ela tava ficando órfã, ela tava sozinha. E todo mundo guerreando contra ela. Entendeu? Então eu acho que agora ela quer enturmar. Porém, também acho que é tarde demais. Eu quero que o Valdemar saia. Saia, eu quero que ele saia. Não, também quero que ele saia, mas pessoal. não essa semana. Ou se fosse por questão pessoal, do meu lado ele não tinha nem entrado. Mas olha aqui, assim, quero que o Yeye saia, acho importante ele sair nesse momento onde a agressividade aí explodiu no jogo, deixa o Valdemar para outra semana. Quero que a Rita fique, embora entre ela e o Naim eu preferia que o Naim tivesse ficado, mas ela ficou, acordou um pouco para o jogo. Acho que o Thiago tem razão, mas ela ainda é uma figura estranha, ela não é a Rita que foi na outra edição da Fazenda. De qualquer maneira, ela está tentando se mexer, fez até striptease, para vocês terem uma ideia lá para os convidados. Então deixa ela aí mais um pouquinho, vamos ver o que acontece. Talvez com o fazendeiro ela dê um caldo, ela vai pegar no pé de umas pessoas que a gente já imagina quem seja, principalmente a Mini, né? Ela foi pro outro extremo. Ela foi da rabugenta para permissiva. Ela virou assim, tipo, a caseira da fazenda. É aqui a que cozinha, a que lava a louça de todo mundo, a que faz todas as obrigações, que carrega água, a que faz... Não é a função dela, a função dela é jogar. E ontem ela dizia que estava tudo bem, mas ela estava nitidamente irritada, nervosa, chateada. Porque ela estava na roça mais uma vez. Fazendo micagem, fazendo de conta que estava tudo bem, levantando os polegares, aquela coisa, mas não estava nada não. Ela era muito brava realmente, viu? Agora, a Aritana, preocupada com a saúde, depois que disse que vomitou sangue naquela última prova que teve do fazendeiro, né? Mas parece que não é nada mais sério, tanto que ela está continuando no jogo. E agora ela resolveu que ela vai fazer plástica com o Dr. Marcos Harter, sabe? Vai colocar peito e vai colocar bunda. Isso se o pai dela, né, o Maroni, não, pagar. Se deixar, ele deixa, mas desde que seja com o seu dinheiro. Mas desde que ele pague, ela vai fazer tudo isso. Na verdade, ela só queria colocar o silicone, né, no peito, mas o doutor acha que ela deve mexer também no bumbum e diz que vai dar um jeito nessa história. Vamos ver se ela confia, né? Mas ele já fez avaliação lá dentro, inclusive? É assim, só de olhar, né? Assim. Acho que a avaliação só fez para minerar. Só. Só para minerar. A avaliação verdadeira. Isso. E falou que ela tem o nariz perfeito. Mas a Aritana é o Maroni de saia, né? Ela lembra demais, né? Ela é muito parecida com o pai. E, obviamente, assim... E tava falando mal do Masterchef, dizendo que o Masterchef deu úlcera para ela. Essa úlcera que ela tem, que pode ter provocado
vomitado, né? Ela ter vomitado sangue, foi por conta do MasterChef. O pessoal nunca está satisfeito, né? Bom, olha, Agnaldo Timóteo admite romances com homens em documentário. Cantor é homenageado de Eu, Pecador, documentário que será exibido na Mostra de Cinema de São Paulo. Aliás, eu recebi um recado do Timóteo dizendo que dia 27 ele está aqui no Cinearte, porque vai ser a exibição do Eu, Pecador. Ele está pedindo pra gente não deixar de ir lá prestigiar. Vamos lá, menino. Então é o seguinte, ele é homenageado nesse documentário que vai ser exibido na Mostra de Cinema de São Paulo nos dias 27, 28, 29 e 1º de novembro. Dirigido por Nelson Roineff, o filme conta a história de Agnaldo Timóteo, que ganhou fama como cantor e depois trilhou a carreira na política. As filmagens aconteceram em 2016, durante a campanha eleitoral dele para vereador do Rio. No documentário, apresentado no Cine Odeon durante o Festival do Rio no início desse mês, o cantor assume ter vivido relacionamentos com homens. Além de título do filme, Eu, Pecador, é título de uma música lançada por Timóteo em 1977. A composição, assinada pelo cantor, indica um sentimento de culpa por conta de sua orientação sexual. A informação é da revista Quem. Acho que vai ser um belo documentário, Eu né? também acho. Só a vida do Agnaldo Timóteo, eu acho que já merecia um longa-metragem, não só um documentário que tem um espaço de tempo muito menor. Com essa pitada polêmica aí, eu acho que vai faltar banco pro pessoal ver. E eu achei ótimo ele falar justamente sobre isso e assumir numa Sempre boa. é tempo, né? E falar, porque eu acho que o que é importante é ser feliz, entendeu? A gente sabe que ele vem de tempos tão duros, né? Tão duros, que dá pra entender, sabe? Vem de tempos aonde realmente se falar sobre relações com outro homem, homem que transa com homem é jacaré, não, com mulher é jacaré, homem com homem é lobisomem, gente. Eu não sei rimar, é isso? Homem com homem dá lobisomem. Gente, eu não nasceu mais pelo em mim do que eu já tenho. Nunca virei lobisomem. E eu acredito que no Timóteo também não. Né? Então quer dizer, homem com homem não vira lobisomem mesmo, meu amor. E muito menos mulher com mulher jacaré. Então aproveite, brinquem bastante, usem camisinha sempre, que eu acho ótimo, fantástico. E Timóteo, olha, parabéns, eu acho que é isso que vale. É isso mesmo, Timóteo, tá? Beijo pra vocês, sucesso aí. No Rio o documentário foi bastante elogiado, acho que aqui não vai ser diferente, não. Nelson Roineff é um grande profissional e deve ter caprichado mesmo, porque a história dele já é muito rica, na verdade, né? Olha aqui, o público estava cobrando, mas ontem não deu mesmo tempo, gente. A gente fica devendo umas coisas de fato. A gente anuncia ali para dar tempo, aí é só pedindo desculpa, fazendo no outro dia. Que é o que a gente vai fazer agora sobre a repescagem do Domingão do Faustão, da dança dos famosos. Porque a Adriane Galisteu passou na repescagem. A Cris Viana é que acabou dançando, né, dos homens também. Não ficou ninguém, ficou só a Adri mesmo, né? Ou ficou dos homens foi alguém, porque o Gazola tava não bom, ficou. mas não entrou. Então, achei que ele estava tão bem e ele foi tão bonito o que ele fez, porque ele torceu muito para Galisteu, né? Ele mesmo concorrendo ali, sabendo que ela estava disputando a mesma vaga, ele levantou, aplaudiu, incentivou, foi muito legal a atitude dele, de colega de verdade, né? E aí a Cris ficou também, e ficou a Galisteu é a única que eu sei que ficou. E a Cris, porque estava muito boa a coreografia da Cris Viana também, com o Rodrigo, se eu não me engano. E eu falei, nossa, agora vai ser difícil. É que da Galisteu estava mais glamurosa e mais agitada o Zulk, né? Mas a da Cris também estava uma ótima coreografia, isso com toda certeza. Então foi um resultado justo. Agora, Baby do Brasil. Tem um restinho de tratamento, não dá para voltar. Nem poderia voltar, gente. Ela estava com 9 pontos. É a única nota que ela teve na única apresentação. Agora, me contem uma história que me convença, porque eu acho tão mal contada essa história da Baby do Brasil na participação. Não acho que tenha sido um problema. Eu acho que ainda tem a ver com aquela saia justa dela e do Faustão no palco. Sabe, depois daquilo, houve desmentido, não, tudo bem, a tal da Baby Consuelo, né? Que na verdade Baby do Brasil, essa coisa
coisa toda. Depois daquilo ela não apareceu mais. É muita coincidência. E não voltou, ela não voltou para o palco nem para se despedir. A mensagem entrou gravada. Ah, tá. O tratamento impede que ela se desloque da casa dela até a Rede Globo. Não, é aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Para, menina! Sabe, puxa vida, não daria para vir, para entrar no programa, conversar com ele, se despedir do pessoal? Achei muito estranho também. Até nem na despedida ela comparece, né? No dia de uma repescagem da qual ela deveria participar e, segundo o médico, tem um restinho de tratamento ainda, ela não pode dançar, que seja. Mas, de qualquer maneira, ficou um ponto de interrogação nessa história que não me convence, mas de jeito nenhum, né? É, porque se ela tivesse, por exemplo, tivesse ido no programa e falasse, olha gente, deixa eu falar um negócio pra vocês, tô aqui no palco, porque geralmente acontece isso, né? Por exemplo, o Theo Becker não foi... Sim, o joelho dele... Ele tava lá, ó. Aí teve o MC Gui também, não foi? O MC Gui estava lá também. Tava lá, então, assim, esse tipo de programa, a pessoa tá lá, tá explicando, no calor da história, olha, tô aqui, você pode ver, tô imobilizado, tá aqui meu gesso, olha, bati o cotovelo, enfim, não importa o que tenha acontecido. Mas ela vai lá e explica, sem nenhum pudor. Se despede, eu achei uma grande falta de respeito o que fizeram com a Baby do Brasil. Mas uma grande falta de respeito. Porque você acha que fizeram alguma coisa com ela? Eu acho que fez justamente isso aí. Eu acho que foi muita conspiração contra ela quando teve aquela história no palco com o Faustão, que o Faustão falou, qualquer hora eu vou fazer um programa só pro pessoal aqui se explicar, enfim. Também achei muito... eu achei que ela que não teria gostado. E aí eu achei que ela... não, mas eu acho que ficou uma rusga, assim. Eu não falaram a mesma língua, isso é certeza, sabe? E os dois começaram a não se pegar, né? Se alfinetarem, enfim. E obviamente a partir daí não rolou. A partir daí não rolou mesmo. Olha aí, ela se despedindo, explicando essa coisa, mas não estava pessoalmente ao lado do Fausto Silva. Tá diferente a Baby, né? Com essa foto aí. Não colaborou, não. Colaborou, não. Essa de azul não colaborou. Não. Tá aí a Galisteu com o Marcão, né? Deram um show, ela foi realmente bem, ela entrou pra ganhar mesmo. Ela entrou pra arrasar. Ela tá e daqui ótima, a pouquinho o recado dela 10, também pra todo mundo. Tirou 10, pulou. Aí o Faustão fugiu dela, vocês viram quando ela tava entrando? Ele, olha, vamos ver o recado. Não, olha ele aí fugindo dela. E o Marcão ainda segurando a Galisteu para não se aproximar, mas ele quando viu já deu um jeito de escapar. Ô louco, bicho, eu vou embora da Galisteu que ela vai me derrubar de novo, bicho. Que as pessoas gostariam de fazer, só que tem uma diferença. Você faz com o teu vizinho, o Silvio Santos faz com gente famosa. Mas o foco dessa pesquisa é profissional, é empresarial, é liderança na área dos negócios. Mas isso é indiscutível. Você pode não gostar do Silvio Santos como apresentador, mas você não pode negar o dom empresarial que o Silvio Santos tem. Porque assim, são muitas empresas, não é uma, não é a segunda, são muitas empresas. É um grupo, né? É um grupo. É uma holding. Então, eu sou suspeito para falar do Silvio, porque eu rodo, eu tenho o maior carinho e respeito por ele, porque eu acho que é o maior apresentador do Brasil. O que chamou a atenção realmente foi essa história que remeteu lá a frase do John Lennon, né, na década de 60, 70, os Beatles, nós somos mais famosos que Jesus Cristo, e naquela época todo mundo acabou com o coitado, todo mundo e de repente vem essa história de novo, mas justamente para cima de um brasileiro, justamente para cima do Silvio Santos. Como é que você viu tudo isso? Olha, se ele é mais famoso que Jesus Cristo, os jovens, né? Eu não sei. Nessa área empresarial. Mas que ele salva muita gente, empregando as pessoas e salvando igual Jesus Cristo, isso com toda certeza. Ele faz isso tanto no SBT como nas próprias empresas, intermediário, óbvio. Né? É um resultado que deve ter chamado a atenção dele também, né? É uma coisa absolutamente imprevisível. Ele é um mito da televisão, não adianta a gente contestar, e muito menos ele é realmente, pelo menos no Brasil. Você fala em Jesus Cristo e Silvio Santos, todo mundo sabe quem é, né? É só você ver a quantidade de artistas que gostariam de estar no Troféu Imprensa, que talvez seja a única oportunidade de estar frente a frente com o Silvio Santos para receber o troféu, e quando eles são liberados, a reação deles, porque não dá para mentir, você olha lá, você fala assim, aí você vê, né? Pode ir quem for. Não tem um que não perca o rebolado na
na frente do Silvio Santos. Não tem um artista, por mais que ele seja... Até a Tata Werneck perdeu um pouquinho o rebolado. Pouquinho? Né? Ela fez um número muito legal com ele. Foram embora juntos pela escada. Porque ele realmente é um cara... Não que ele intimida, né? Mas o Silvio Santos tem a história do... daquela... Não é nem do poder, que eu também não quero idolatrar tanto, né? Assim. É do respeito, da credibilidade, sabe? Você não tá na frente de qualquer um, sabe? De mais um comunicador. É de mais um. Você tá na frente do Silvio Santos, o cara que fez história dentro da televisão brasileira. Acabou a sessão babação, pronto. Acabou? Nós já temos fama de puxar saco. Ué, mas eu vou puxar saco de quem é ruim? Eu tenho que reverenciar o talento? Você puxa saco é reverenciar. Agora, a questão do comercial na GGP, isso eu dei com exclusividade. Você deu, exatamente, foi mesmo. Ainda como um sinal de que alguma coisa fosse um esquenta para alguma coisa a mais entre a emissora, entre o SBT e o Gugu, coisa que só o futuro vai poder dizer. Olha, depois tem mais coisas aí pra gente falar, mas deixa eu só falar uma coisa em relação ao Teleton, porque faltam só 3 dias para começar e não se sabe a lista de convidados, né, de artistas participantes, ainda por conta dessa história. Uma emissora não libera esse, a outra não libera aquele, a outra também não quer que ninguém vá, e a gente não sabe o que vai acontecer. Embora, olha, falar para vocês, se fosse só o elenco da casa, já estava bom demais, né? Ou se entrasse só o Silvio e ficasse lá 48 horas pedindo grana, ia conseguir também. Mas é muito legal que haja muitos convidados, que todos compareçam, porque isso é o que dá a força da solidariedade, né? Passa para todo mundo aquela sensação de união, não existe fronteira, não existe prefixo de emissora, é todo mundo unido numa única causa. Mas isso tá me parecendo que ano após ano tá havendo, né, uma coisa, um empecilho, um desajuste daqui, outro dali. Vamos ver como é que vai ficar esse ano. Mas não existe confirmação oficial praticamente de nenhum artista, né? Que nem nessa semana também, a semana passada, justamente também falamos muito disso. É uma pena que isso aconteça, né? Em relação a tudo isso, porque existe só uma entidade que é beneficiada com isso, que é a própria ACD, né? E que a gente vê durante aí os quase 20 anos aí de Teleton, o que aconteceu aí com todas as unidades e o crescimento da própria ACD. Então, poxa, eu acho que tantas pessoas, eu acho que tinha que parar com esse negócio, sabe, de artista, porque em uma causa tão nobre, e foi como a Sônia falou, comece a utilizar mesmo só o casting do próprio canal. Eles têm um casting tão pronto, tão bom, tão interessante, que nem precisa chamar só os cantores. Né? E tem o público que vai fazer a sua doação e tudo vai dar certo. E chama os cantores que não tem rabo preso com nenhuma emissora. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque de repente vai desagradar a emissora tal, eu não vou participar do Faustão, não vou no Fantástico, não vou no Multishow. É complicado realmente, viu? Bom, o que você acha, só para encerrar isso? Acho que tem, além das emissoras terem seu casting, nunca houve tanta flexibilidade de contrato. O que eu estou falando? Muitos atores estão sem contrato. Talvez a produção não está batendo no lugar certo. Exatamente. Mas olha, em relação à Record, o Rodrigo Faro, que é convidado e é super querido do Silvio, ele está aguardando autorização. E ele falou isso para a nossa reportagem. Vamos ver agora. Vamos lá. Tem muita gente esperando autorização. Todo mundo de surpresa. Sabe que aqui a gente tem sido brindados, né, todos nós, com pesquisas e mais pesquisas e mais pesquisas. Mas a gente está acostumado com isso, mas na parte política atualmente. E essa pesquisa não tem a ver com política, tem a ver mais com a área de administração, de negócios, né, de pessoas que são líderes, que inspiram a juventude. É uma pesquisa voltada para o público jovem e que trouxe como resultado, entre outras coisas que a gente vai falar aqui, uma informação que surpreendeu demais, que é
a que Silvio Santos é mais famoso que Jesus Cristo entre os jovens. E aí isso remeteu aos anos 60, 70, no auge dos Beatles, quando John Lennon proferiu essa frase: nós somos mais amados, né? Nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. E a imprensa mundial acabou com o John, né? Falou: que absurdo, que é isso, onde já se viu. Vocês imaginam o que pode ter acontecido naquela época? Foi um estardalhaço. Mas a frase ficou aí para sempre. E de repente vem a pesquisa e diz que o Silvio Santos entre os jovens é mais famoso do que Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas se inspiram, né, mais na figura dele e lembram menos da figura de Jesus, porque são áreas diferentes, inclusive, né? Uma área voltada para os negócios, para o empresariado, para aqueles bem-sucedidos. Nessa área, uma coisa mais terrena do que uma coisa espiritual. Então, é até natural que isso aconteça, mas poderia ser qualquer outro nome, mas não foi. Foi exatamente o do Silvio Santos. E a pesquisa diz que realmente é na faixa jovem, uma coisa que as pessoas também acham que, mas não é assim, não. Não são mais os adultos e o pessoal já mais da maturidade que gosta de assistir o programa e que curte o Silvio, não, né? Nesses mais de 50 anos de carreira, ele vem atingindo todas as gerações e a pesquisa veio trazer uma amostra disso, embora nem seja na área artística, mas é na área empresarial. Então eu vou ler essa pesquisa para você, veja o que vocês acham. Olha aqui. Segundo o site RD1, não é? Silvio Santos está à frente de Jesus Cristo quando o assunto é referência para os jovens. Apesar de estarem frequentemente nas manchetes, os influenciadores digitais e novas lideranças políticas não têm exercido referência com os jovens na hora de formar opinião. Quem mostra isso, segundo o jornal O Estado de São Paulo, é uma pesquisa feita pela consultoria Paid Talent com a Inova Business School. Segundo ela, 10% dos jovens nascidos a partir da década de 90 não possuem ao certo uma fonte de referência. O ranking é composto pelos que enxergam, primeiro em Steve Jobs, não é? Uma grande referência nessa área empresarial. Aí vem o Jorge Paulo Lemann, né, que é outro extremamente bem sucedido, e aí vem Silvio Santos, e depois, além do Silvio, segundo a pesquisa, ser mais famoso que Jesus Cristo, para os jovens aqui no Brasil, ele está na frente do Barack Obama, gente, presidente americano que deixou aí ótimas recordações, inclusive para o público jovem no mundo, né? Mas aqui no Brasil o Silvio está na frente, está na frente de Jesus Cristo e está na frente do Barack Obama, para vocês terem uma ideia. Então, o ranking seria assim, tem nomes que vocês não conhecem porque são específicos da área empresarial, da área dos negócios, mas o Steve Jobs não tem quem não tenha ouvido falar em relação à Apple, essa coisa toda. Jorge Paulo Lemann, que é do banco, Silvio Santos, né? Steve Jobs, 8%, Jorge Paulo, 5%, Silvio Santos, 4%, Barack Obama, 3%, Jesus Cristo, 3%. Jesus Cristo e Barack Obama estão empatados nessa pesquisa e o Silvio está na frente dos dois. O Bill Gates também com 3%, né? E aí vai uma série, o Mark Zuckerberg, né, do Facebook, está com 2%. E eles são os modelos de sucesso profissional, segundo os jovens, a serem seguidos. Então a pesquisa aponta exatamente isso que a gente está falando aqui para vocês. Esses nomes que eu li aqui, né, são modelos de sucesso a serem seguidos. É curioso ver Jesus Cristo sendo enquadrado como um modelo de sucesso a ser seguido, sucesso profissional a ser seguido. De qualquer maneira, é importante que esteja, porque mesmo que você não leve a figura de Jesus, né, por um sentido religioso, muitas pessoas encaram Jesus como um filósofo, e ele era, de fato, isso também. Então, é importante, de repente, saber que para o mundo jovem, né, até empresarial, profissional, Jesus Cristo é uma referência. Não tanto quanto Silvio Santos, viu, gente, mas é uma referência. Muito interessante isso. O cenário reforça a ausência de nomes que hoje estão na boca dos jovens. É isso
que também atiçou aí a curiosidade de muita gente, e a pesquisa está fazendo muitas pessoas, muitos influenciadores, inclusive, a pensar, a questionar, a querer saber o porquê disso. Porque, puxa vida, não tem um jovem que não traga na boca o nome do Neymar Júnior, né? Da Kéfera, claro, do Kim Kataguiri, que é verdade. São outras personalidades relatadas estáveis desse reality show. Dessa vez, eu deixo até o Voldemort ficar, desde que saia o Marcelo Iê-Iê. O Voldemort, apesar dele ser um inseto, vamos dizer assim, ele não agrediu ninguém lá dentro, entendeu? Você não viu ele em nenhuma atitude abusiva com mulher. O que o Iê-Iê fez com a Flávia, eu não perdoo. Eu acho absurdo. Achei absurdo a emissora não tomar providências através da produção e da direção. Pior do que isso, se fingiram de mortos. Eu falei, o diretor se fingiu de morto e o apresentador de João sem braço. E nenhuma providência foi tomada e a cena não foi mostrada, né? O que é absurdo, absurdo, absurdo. Realmente mostra que... Bom, a gente está num país onde o pessoal rasga a Constituição, né? Pisa em cima, a política, a autoridade, essa coisa toda. Você acha que o pessoal vai respeitar um regulamento? Eles vão mudando as regras de acordo com os próprios interesses. Então, com 1,5 milhão em jogo. 1,5 milhão em jogo, eles vão mudando tudo. E Yuri, que infelizmente também não foi para a roça, precisava uma roça de meia dúzia, pelo menos, né? Mas assim, eu deixo o Voldemort ficar mais uma semaninha, deixo assim no sentido de meu gosto, pessoal, seria isso. Eu até deixaria ele ficar mais uma semaninha, por mais detestável que ele seja, mas pro Iê-Iê sair agora. E não vem com aquele papinho, é para o Rafael ir entrar, não sei o quê, que eu nem sei, eu acho que perdeu o time, eu acho que ele nem entra mais. Mas, assim, é importante que ele saia, tá? Como o Yuri entre numa próxima roça e seja despejado, expulso do reality também, depois do que eles fizeram com as parceiras. Mas você concorda? Pra elas tá tudo bem. Não interessa. Eu sei. Não interessa. Mas, olha, cada louco com a sua mania. Depois a gente interna e trata elas, né? Mas eles têm que ir. Eu achei que ontem eu assisti a Fazenda do começo ao final. Ficou aquela história toda dela se vitimizando porque ele estava falando do nome da ex tudo e babaca. sofrendo. A Flávia também está sendo uma decepção. Sabe? E aí vamos fazer uma DR. Elas também se permitem a esse papel. Obviamente que não é legal agredir nem homem, nem mulher, enfim, ainda mais mulher, que o feminicídio é um índice absurdo aqui no país. Olha o exemplo que fica, olha o que acontece. As mesmas se na televisão, né? Mas eu acho que se você for ficar pegando, né, do lado de que elas até permitem em várias situações, exatamente, mas isso acaba sendo um argumento que acaba sendo desvirtuado e colocado contra a própria mulher, entendeu? Sim. De vítima ela passa ré quando a gente faz esse tipo de afirmação, que eu acho que é mais, como é que eu vou dizer, assim, era uma coisa que servia como justificativa para isso, como muita gente falou, a Emily desestabilizou o Marcos porque por isso foi lá que ele catou ela na marra e deixou aqueles hematomas. Isso não pode acontecer, porque se o outro te dá essa oportunidade ou começa a te desestabilizar, cai fora, se afasta, pede ajuda, mas não faça esse tipo de coisa. Se a Flávia estava bêbada, inconveniente, incontrolável, chama-se a direção, chama-se a produção, vai até a dispensa dar um aviso, embora todo mundo estivesse vendo. As câmeras ficam lá ligadas 24 horas, né? E ninguém tomou providência nenhuma. E vocês viram como ele encheu a cara da menina, né, com a mão e jogou ela sob o lençol. Fora ter tirado o piercing. Foi um acidente, mas ele estava agarrando ela com força. Claro. Se ele não tivesse usado a força, ele não teria arrancado o piercing, né, da Flávia. E ela gritou, e ela avisou. E quer dizer, tudo isso vai passando batido. É o que a gente falou ontem. Com a Duda, não é? Quando o regulamento era para valer e quando o reality tinha mais credibilidade, valeu, foi embora. O ano passado o Douglas agrediu a Rebeca e falaram que foi sem querer e deixaram o cara lá, e ele era tremendamente agressivo mesmo, saca? E esse ano a coisa se repete, e não se repete só com um, se repete com dois, né? É muito doido isso, gente. Até onde esse tipo de coisa vai parar a gente não sabe, mas é aquilo que o Felipe falou, né? Nesse Brasil que a gente está vivendo, de violência contra a mulher, dessa campanha do feminicídio para ver se as coisas pelo menos entram sob controle e todo mundo seja
seja exemplarmente punido, a gente vê um reality show levando esse tipo de cena para a TV, eu acho um absurdo, eu acho uma coisa perigosa até, porque tem, né, pode pegar os caras só, tá vendo, né? É uma coisa assim, acho péssimo, na verdade. As meninas estão muito passivas lá dentro, porque Bêbadas, elas estão né? sofrendo. Bêbadas também. Elas estão sofrendo e isso. não estão conseguindo entender que elas de fato estão sofrendo, que elas estão passando uma imagem totalmente contra as mulheres que podem ser agredidas ou se manifestar. Elas não estão sendo ativas. Ali não tem nenhum santo. Não, ali não tem um tem prêmio de R$1,5 milhão. Elas sabem exatamente o que está acontecendo. Felipe. Ou você acha que a Flávia não teve noção do tapão que ela tomou, do empurrão que ela levou? Se teve, foi extremamente passiva. Então, ela foi passiva. Foi passiva. Ela estava alcoolizada, gente, mas no outro dia ela sabia o que tinha acontecido. Como é que ela volta com ele? Né? As pessoas... Como é que ela fica com ciúme dele falar o nome da ex? Agora rompeu. O que eu tô achando são parentes. Ficou aquela nuvem durante o programa inteiro, eles discutindo. Eu não sei se vocês estão encarando da mesma maneira. Eu acho, ontem eu falei aqui, devem ter cantado já a pedra para a Mini, que a história dela com o Marcos não estava funcionando, ela estava ficando cada vez mais rejeitada e midiáticas. E essas não apareceram nessa pesquisa com o público jovem, falando de referências na área profissional e na área dos negócios, né? E assim, a justificativa do resultado, segundo a empresa, que ouviu mais de 4.000 candidatos a programas de estágio e training e 310 representantes da área de recursos humanos, é de que o grupo ouvido busca para suas carreiras nomes ligados à inovação, empreendedorismo e sucesso. E para eles, o Silvio Santos é tudo isso, mais do que Jesus Cristo, mais do que o Barack Obama, mais do que o Bill Gates e também mais do que o Mark Zuckerberg, para vocês terem uma ideia. Interessantíssimo, realmente. Acho que o próprio Silvio deve ter se surpreendido muito com essa pesquisa e entendido mais uma vez, não é, a real dimensão da importância dele no mundo da comunicação e no mundo dos negócios, porque ele é dessa rara geração de artistas que são empresários, de empresários que são artistas. A gente tem um outro exemplo que a gente poderia citar, o Gugu também é assim, não é? Um artista empresário, um empresário artista, existem outros, mas eles são raros, que normalmente artista é muito desligado de tudo, né? Vive no mundo da lua, um pé na lua, outro pé na terra, voltado para sua arte, não tem talento para negócio, por isso eles têm seus próprios empresários, mas quando essas duas coisas se juntam, aí vocês veem que dá um sucesso danado realmente. Bom, por falar do Silvio Santos nessa nossa primeira página, hoje só tem dado ele nos noticiários, veio a história de que o Silvio detonou o Gugu e chamou o Gugu de malandro e sem vergonha, né? Aí muita gente levou isso para o lado sério, falou, meu Deus, então existe mesmo, né, uma inimizade, uma desavença, então o Silvio não perdoou, entre aspas, o fato do Gugu ter saído da emissora, ter ido para a Record, tá de mágoa mesmo, essa coisa toda. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Por mais que vocês pudessem até achar, nossa, existe ainda uma mágoa, por isso que o Gugu não volta para o SBT, jamais vocês veriam o Silvio ou qualquer outro profissional de uma emissora chamando um colega, um ex-colega de malandro e sem vergonha. E isso tá na boca do Silvio, sim. Ele falou, sim, mas no meio de mais uma das suas brincadeiras que sempre dão o que falar, na verdade. E também, segundo o site RD1, Silvio Santos que não quer mais saber de Gugu, malandro, sem vergonha, mas isso tudo numa grande brincadeira. Quem não viu e pega só para ler, leva um choque danado, por isso que é importante esclarecer. Olha aqui, tudo sempre muito bem, né, entre o Silvio e o Gugu. Se volta, se não volta, é uma outra história, mas o relacionamento deles é bom, né? Ficou um relacionamento de amizade, ou pelo menos de cordialidade. Então é o seguinte, Silvio Santos disparou contra Gugu Liberato após ficar sabendo que o novo comercial da Jequiti foi feito na produtora do ex-pupilo, né? Foi feito lá da CGCom.
Silvio Santos reclamou de Gugu Liberato em seu programa neste domingo. Tudo começou quando eu falei CGCom, imagina, é da Globo Comunicações, a GGP. Tudo começou quando o apresentador falou sobre a nova campanha da Jequiti e descobriu que foi feita na GGP, que é a produtora do Augusto Liberato. E aí o Silvio diz, presta atenção para vocês não interpretarem de outra maneira. Nesse novo anúncio da Jequiti, só trocaram o J, a cor da placa, e ficou uma nota. Foi o Gugu que fez? Ele voltou a fazer anúncio? Malandro, sem vergonha. Vocês pagaram para o Gugu? Nunca mais quero conversa com ele, disse o comunicador. E aí já levantaram a poeira, né? O empresário disse que gastou uma fortuna com a propaganda, que conta com várias estrelas como Luan Santana, Ivete Sangalo, Celso Portiolli, Isabela Fiorentino, Patrícia Bravanel e até o assistente de palco, o Rock. Cabe lembrar que Gugu trabalhou em programas do canal de Silvio Santos durante 28 anos e ainda continua o papo que ele pode sim voltar para o SBT, mas agora está tendo uma negociação mais concreta com a Rede Record, pode ser que não aconteça nenhuma transferência não, mesmo porque no próprio SBT também ninguém mais levantou essa lebre ou tocou nesse assunto, mas que foi tudo uma grande brincadeira, foi tudo uma grande brincadeira. Então antes que vocês comecem aí a achar o que não é verdade, está tudo esclarecido, tá bom? É o Silvio desbocado de sempre, aí o pessoal pega e interpreta, faz uma rebordosa nessa história, mas são esses os assuntos de hoje em relação ao Silvio. Engraçado, desde domingo só tem dado ele no noticiário, né? Tiago Rocha, muito boa tarde. Boa tarde, de gravata, chiquésimo, olha só, gente. Uma história mais comportadinha. Nossa, tá aí. Olha aqui, o que você acha disso tudo? O Silvio mais famoso que Jesus Cristo, que Barack Obama, que o Mark Zuckerberg, que o Bill Gates e agora a história do malandro sem vergonha pro Gugu. Olha, sobre o malandro sem vergonha, é sabido por todos que existe sim o afeto do Gugu pro Silvio Santos e esse afeto é recíproco, até porque se ficou 28 anos num lugar é porque talento tem para fazer o que ele fez. Quanto à outra parte, que é sobre Jesus, enfim... A pesquisa do público jovem. O público jovem, sabe, se diverte com o Silvio Santos. Ele consegue ver no Silvio Santos, talvez, aquelas molecagens. Ação também, né? Tem muita gente. O Sérgio Maroni, eles já trocaram por um outro ator, mas não falaram ainda quem é esse ator que vai substituir o comparecimento do Sérgio Maroni no Teleton. Então a gente vai estar tendo que aguardar de verdade uma lista aí. Quer dizer, eu acho que não vai sair lista nenhuma. Mas também né? a gente pode dar o outro lado da moeda também. Eu acredito também que o Teleton, a própria produção, poderia colocar um pouco mais a mão na consciência também e também convidar as outras pessoas, que não só um elenco estrelado, sabe? Eu acho que existe tanta gente boa no mercado. Solidariedade... A solidariedade, já que eles pregam tanto a solidariedade também, o Teleton, eu acredito que eles possam chamar outras pessoas, porque o processo de seleção é completamente diferente daquilo que a gente pensa. Não são as pessoas que se oferecem, e sim a produção faz uma lista, escolhe e vai ligando para pedir. Aí eu acho um pouco de sacanagem, porque tem muita gente boa. Vamos ouvir, né? Veio ouvir o Rodrigo Faro, vamos lá. O próximo dia 29 de outubro promete uma guerra de audiência bem pesada. Afinal de contas, Eliana volta aos domingos e Rodrigo Faro vai comemorar o seu aniversário de uma maneira muito especial. Quem revelou isso pra gente foi o próprio apresentador em um evento aqui em São Paulo e ele fala mais. Ele quer, sim, participar mais uma vez do Teleton. Só está esperando a liberação da Record. Então, vai ser muito louco, porque a volta da Eliana vai bater exatamente com o meu programa especial de aniversário. Então vai ser uma loucura, vai ser uma loucura. Tem a Manu ali, então cada um, né? Vai ter jogo de cachorro grande esse domingo do dia 29. Com certeza, Eliana voltando com tudo, Faustão com a dança dos famosos. Eu vou estar no palco também. A Vera vai estar no meu programa especial de aniversário. Ou seja, o importante é cada um querendo fazer o melhor, porque quem ganha com isso é o povo de casa. Então, isso aí, concorrência é saudável, né? E sempre quem sai ganhando é o povo. A gente sempre ouve a mesma coisa, né? Ah, você já tem tudo, não vou te dar nada. Ah, eu vou te dar uma cueca, porque você já tem tudo. Não é? Mas é verdade, graças a Deus. E eles estão certos.
Na verdade, o que eu peço é saúde, né? Só agradecer. O maior presente para continuar trabalhando, continuar fazendo o meu programa, continuar levando alegria, informação, emoção, fazer o que eu faço no domingo, receber o carinho das pessoas, desde a criança ao idoso. Esse é o grande presente de aniversário e é um presente que eu não ganho no dia 20 de outubro. É um presente que eu ganho a vida inteira. O carinho de todo o Brasil, do pessoal que está fora, do mundo todo, pela Record Internacional. Então, isso não tem preço, é só agradecer a Deus e pedir saúde, tá tudo ótimo. Mas mesmo assim, você ainda vê um olhar brilhando de conseguir surpreender meu maridão no aniversário? Não precisa de muita coisa. Ele ficou, a gente cantou parabéns para ele depois do almoço, nessa semana, no dia do aniversário dele. E ele se encantou, a gente mandou fazer um bolo com tema de barco, ele tomando sol no barco, ele adorou. Especial, né? Então, uma coisa tão simples, as meninas chegaram da escola, todo mundo se reuniu, então isso acho que a maior alegria é a gente estar junto e unido, que a nossa família tá juntinha, é importante. Você vai estar no Teleton, não? Fui convidado já várias vezes, eu fui convidado esse ano e a gente está esperando a posição da Record para ver se eu vou. Eles pediram para que eu fosse abrir o Teleton. A Eliana vai estar lá abrindo também. Pois é, eles querem que eu vá abrir e vamos ver, se tudo der certo, pode ser que eu vá esse ano. Que bom, vai ser um prazer, a gente vai estar lá gravando. Eu já tive várias vezes, os últimos anos a Record não tinha me liberado, mas esse ano parece, eu não sei, vamos ver se é liberado. Eu acho que quando todo mundo tem o mesmo objetivo, que é ajudar, ninguém vai pensar em audiência, em concorrência. Isso é bobagem perto do tamanho da causa, que é ajudar o Teleton. Então, ou qualquer outra causa importante. Então, eu acho que tem que liberar. É isso aí, o Rodrigo tocou no ponto exato dessa história. Faltam só 3 dias, né? E ele ainda não tem a certeza se vai ou não. Mas é interessante, porque ele é que está contando pra gente que foi convidado para abrir o Teleton, que era uma coisa que ninguém sabia. Na verdade, agora vocês ficam sabendo. E, na verdade, o Faro vai substituir o Maroni. Que foi vetado de participar. Então é isso. Mas o Maroni não iria abrir, né? Oi, que beleza, Rodrigo. A Record liberou e eu vou estar com você no Teleton. Aguardem, Rodrigo Faro no Teleton. Oi, que beleza, Rodrigo. Tá liberado. Ele fez a montagem, é isso? Com você no Teleton. Aguardem, Rodrigo Faro no Teleton. Oi, que beleza. Tá confirmado, então, liberado. Então ele vai abrir o Teleton. Que legal, olha aí as coisas chegando assim. Quem mais? Tiziane e Mion no sábado. Tá. No sábado também, toda a galera do Encrenca da nossa rede TV. Sim, vai estar lá, exatamente. 4h30, o Tatoli e toda a trupe lá do Encrenca fazendo no sábado. No sábado. Tá, já estamos sabendo. Então já e vai Eliana ficar... também, né? Vai estar no sábado, vai estar uma no domingo, maratona, né? coitada. Uma maratona, realmente, para ela vai ser de verdade. Então, já tem esses nomes aí para vocês e o Rodrigo confirmado, graças a Deus. Parabéns aí, muito legal, viu? Bom, vamos falar um pouquinho de A Fazenda, porque foi formada uma roça aí que está dividindo opiniões. Voldemort foi para a roça, graças a Deus. Mas, eu vou falar para vocês uma coisa. Nessa roça que tem Voldemort, tem Rita Cadillac e tem o Marcelo Iê, por mais que eu quisesse a saída do Marcos e do Voldemort, que eu acho os dois mais